Brasileiros ensinam ao mundo que chineses não são dono do pedaço. Bem, pessoal, bem-vindos para o nosso vídeo. Eu sou o vosso Bondalino, para quem não conhece. Acabamos acordando na semana passada com uma manchete que diz o seguinte: funcionários acusam um gerente chinês de agressão e param a fábrica. O que aconteceu praticamente, pessoal? Tem um empresário chinês que praticamente deu socos nas costelas a um brasileiro e deu-lhe chicotada, como na época da escravatura, certo? Quando outros brasileiros da fábrica também tomaram conhecimento, eles simplesmente decidiram paralisar todo o funcionamento da empresa, onde na qual 1.200 funcionários foram às ruas para praticamente protestarem sobre essa agressão, apoiando-se sobre o respaldo de que a escravatura no Brasil já passou. Nós já vivemos por esse tempo. Esse tempo não, entendeu? E outros dizem o seguinte: para o bom desenvolvimento do Brasil, não precisamos de pesotear a dignidade dos brasileiros. Você fala assim, porra, o que é que está acontecendo? Hã? O quê? O quê, rapaz? Bom, pessoal, nós vamos discutir aqui seriamente sobre essa situação. Eu vou ler a matéria, mas só no fim do vídeo, porque antes eu preciso falar, né, sobre essa situação toda periclitante, sobre chineses, comportamentos inadequados com nativos, certo? Bom, pessoal, vamos contextualizando primeiro sobre Angola. Por que eu trouxe esse vídeo? Aqui em Angola tem muitos chineses, boa parte desses chineses acabam sendo bons, só que aqueles que são ruins acabam sobrepondo-se à sua imagem a todos outros chineses que são bons. O que acontece? Esses chineses que são maus, que são ruins, eles acabam escravizando os angolanos. Tem situações onde na qual esses tais chineses abrem empresas e praticamente trancam ali todos os funcionários, certo? Eles não querem saber, trancam aí todos os funcionários. É cárcere privado. Eles trabalham dia e noite, comem muito mal, praticamente não têm saúde, não têm direito de nada, não têm direito de ir e vir, certo? E tem empresários também que, quando o funcionário atrasa, nem sequer por uma fração de segundo, logo é despedido sem nenhumas garantias trabalhísticas. E nós aqui em Angola estamos a ver desse jeito. Tem chineses que acabam chicoteando angolanos, chineses que praticamente dissipam a mão de outros angolanos. E nós, a sociedade civil, muitas das vezes a gente vê depoimentos sobre aqueles que passam sobre aquela situação. Um exemplo disso é a cidade da China. Existe documentários ou reportagem da televisão pública de Angola, respectivamente aos maus tratos que acontecem dentro daquela cidade da China. A cidade da China praticamente é uma infraestrutura onde na qual todas as lojas que estão lá pertencem a chineses e ou cooperação com angolanos, certo? O que acontece? Esses ali têm um modo de trabalho muito rígido. Funcionários deslocam-se de N distância, mas devem chegar 6 horas para assinar o livro de ponto. E se atrasar é demitido na hora, sem nenhum direito, sem direito ao almoço, sem direito a hora extra e sem direito a contrato. Salários péssimos, já mencionei sobre isso, salários péssimos, péssimos. E quando essas pessoas vêm a público denunciar isso, a sociedade civil cruza os braços e finge que não está a acontecer. Por quê? Nós não temos um posicionamento sobre os maus tratos de estrangeiros que acontece aqui em Angola. Então esses chineses acabam tendo essa pachorra de, com a ilegalidade e dar avanço a um funcionamento de uma empresa, certo? Até que, há 2 meses atrás, eu vi um vídeo de um brasileiro, onde na qual ele, juntamente com outros brasileiros ao redor, começaram a entrar em grande pancadaria com um chinês e a sua esposa. Eu fui procurar saber o que realmente está acontecendo aí. O que estava lá no vídeo? Tinha um chinês que chamou ou proferiu nomes a um brasileiro, e esse brasileiro zangou-se. Teve lá testemunhas. O funcionário daquela loja dos chineses que vendia iPhone também observou aquela situação. Ele mesmo também ajudou a agredir aquele chinês, tudo para lhe dar uma certa lição, certo? Agora me aparece um vídeo como esse sobre o posicionamento, onde na qual todo mundo meteu em risco o seu. Todo mundo meteu em risco aí o seu emprego para poderem defender a dignidade que essa população merece. Isso é para nós aprender, entendeu? Isso é para nós aprender. Então eu vou relatar aqui para os angolanos. O que é que acontece, pessoal? Eu vou ler aqui a matéria e depois nós vamos falar mais sobre isso, sobre como nós podemos aprender com essa situação. Lembram-se
do que eu acabei de explicar sobre o que acontece aqui em Angola. A impunidade de estrangeiros a maltratar. E isso não limita-se só àquela fraçãozinha de chineses que são gente ruim. Tem chineses bons, são muitos chineses. Mas os ruins que se sobressaem, certo? Então, aquela fraçãozinha não restringe só aquilo aí, a chineses, não. Outros empresários também, franceses, entendeu? Franceses, eritreios, aqueles outros são quem? Libaneses, entendeu? Eu vou ler aqui a matéria. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Até vocês que nos compartilhar o vídeo como se interessaram. Só um bom dalilo para quem não conhece. Bom, pessoal, para quem quiser aprender inglês, eu aconselho vocês. Para quem quiser aprender inglês, eu recomendo que vocês cliquem aqui no link aqui abaixo ou aqui no QR Code e ouça. Olá pessoal, meu nome é AJ, eu sou dos Estados Unidos, da cidade de Chicago. Eu ensino inglês para pessoas que não sabem o inglês. Eu falo espanhol e português. Tenho um curso em português para vocês, ou 2 cursos em inglês. Além disso, tenho um livro que se chama Bilingual Secrets, The Secrets to Becoming Bilingual, Segredos Bilíngues, ou Segredos para se tornar bilíngue. Vocês podem comprar os meus cursos, o livro, no meu site, ajtutor.com/shop ou ajtutor.com/shop. Agora, até logo. Funcionários cruzaram os braços em unidade da mídia em Pouso Alegre, MG, após denúncia de tapas na costelas e golpes com borracha. Belo Horizonte. O que é que diz isso? Funcionários da fábrica da mídia em Pouso Alegre, no sul de Minas, paralisaram a atividade nesta terça-feira, no dia 23 de 6, após a denúncia de que um trabalhador teria sido agredido fisicamente por um gerente chinês da empresa. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Pouso Alegre, a vítima trabalha no setor de qualidade e teria sido atingido com tapas nas costelas e golpes com uma borracha de vedação enquanto exercia as suas funções. Junto com paralisação, ocorreu um ato na porta da unidade, que reuniu centenas de trabalhadores. De acordo com o presidente do sindicato, Francisco Pereira, conhecido como Piauí, o episódio é inaceitável e pode resultar em grave caso a empresa não adote medidas consideradas satisfatórias. Abre aspas. As trabalhadoras e os trabalhadores estão em protesto contra a postura do gestor chinês. O gestor chinês pegou o trabalhador na linha de produção e veio agredir o trabalhador com uma borracha de geladeira. Não pode. Aqui no sul de Minas e muito menos aqui no Brasil, a escravidão já se passou há muitos anos. Então não podemos aceitar isso, disse ele. A mobilização contou ainda com a presença do presidente da CUT, MG, Jairo Nogueira, que classificou como inadmissível qualquer forma de violência contra trabalhadores dentro do ambiente de trabalho. Nós estamos aqui para vender a nossa mão de obra e não para ser humilhados. Se nós abaixarmos a cabeça e não conversarmos entre nós, o que aconteceu vai virar rotina. Ainda dentro da empresa tem trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, declarou ele durante a assembleia realizada na porta da fábrica. O caso também repercutiu no meio político local. Em nota, a vereadora Lívia Macedo, PSDB, manifestou solidariedade ao trabalhador envolvido e defendeu uma apuração rigorosa dos fatos. Praticamente a matéria é essa aí, pessoal. Bom, o que é que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender com isso o seguinte: a dignidade humana não está abaixo do desenvolvimento da nossa cidade. O que é que acontece, pessoal? Pouso Alegre é uma das cidades das majestosas Minas Gerais e essa cidade praticamente tem uma população de mais ou menos 160 mil habitantes, segundo dados do IBGE, certo? Dito isto, é uma cidade que praticamente é robusta economicamente, tem se desenvolvido, né? Tecnologicamente, as indústrias têm surgido cada vez mais. E uma das indústrias que acabou entrando na corrida do desenvolvimento
de uma das cidades do majestoso Minas Gerais é a mídia. A empresa praticamente abriu ali uma fábrica 100% com funcionalidade brasileira, certo? O que é que acontece? Todos esses funcionários acabaram se rebelando, pondo em risco os seus empregos para proteger a dignidade de um funcionário, porque eles sabem, se deixarem passar, vai criar precedentes. E esses precedentes serão muito ruins lá no futuro. E de alguma forma ou de outra, isso é belíssimo. Eu sei que o Brasil tem as suas falhas, eu sei que nem tudo é o que parece, mas essa atitude, parceiro, nós angolanos também precisamos de tomar esse tipo de atitude. E veja que isso não é um manifesto, certo? Esse não é um manifesto, esse aqui é um vídeo de extração de atitudes positivas, certo? Eu sou apologista de que o posicionamento de uma sociedade vale muito mais do que qualquer discurso. Vale muito mais do que qualquer discurso. Nos pisoteiam, nos matam, nos agridem, nos humilham. Nunca nos rebelamos, certo? Não pode, não pode. Bom, pessoal, resumidamente o vídeo é o seguinte. Um empresário chinês agrediu fisicamente um funcionário brasileiro na fábrica da Média. Média é uma empresa especializada em produção de geladeira, blá blá blá, tudo que fresca, ar-condicionado, não sei quantos. E tem uma fábrica instalada lá, na cidade de Poço Alegre, certo? E esse funcionário foi espancado. Todos os funcionários daquela fábrica se uniram e praticamente paralisaram as funcionalidades. E começaram a fazer uma manifestação, entendendo que se aquilo que aconteceu nós deixarmos passar, isso torna-se precedente. E o que aconteceu hoje vai se repetindo, e nós vamos perder a moralidade de falar sobre o assunto, porque nós vimos e deixamos passar. Então nós não vamos deixar passar, porque a dignidade humana não está abaixo do desenvolvimento da cidade. E dali eles praticamente paralisaram. A empresa veio a público, negou categoricamente sobre a situação e também afastou o empresário chinês. Bom, isso pode mostrar mais outra característica do brasileiro, que no Brasil não é para estrangeiro ir brincar. Ou você quer vir trabalhar, ou você quer vir brincar. E se você quiser vir brincar, vai levar pau, entendeu? A cobra vai fumar. Como dizem os brasileiros, a cobra vai fumar. E a cobra fumou pro lado da mídia. E isso pode criar uma espécie de escândalo futuro. Não agora, mas no futuro, isso pode criar escândalo. Lembram, pessoal, que a escravidão no Brasil foi abolida no dia 13 de maio de 1888. Não estamos na época de se bater com chicote. Mas isso me pegou, entendeu? Isso me pegou de jeito, me pegou de jeito. Obrigado, esse é um ensinamento bom, extraímos e com certeza eu vou passar para os meus irmãos angolanos por intermédio desse vídeo, pessoalmente, aqueles que estiverem ali comigo, sempre eu vou estar aí alertando que a dignidade dos cidadãos não está abaixo do crescimento da cidade. Inscreva no canal, atenção que vocês não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Sou Nuno Dalino, nos vemos à próxima.